Alezinho, eu sei que você já está morrendo de fome. Segue a tua dica, querido, por gentileza, para eu poder te despachar, te liberar, querido. Eu sei que você... Pessoal, gente, o Ale, coitado, quase não dormiu, acompanhou o debate, aí teve que abrir o site hoje, acordou 4h pouco da manhã, enfim, vamos liberar o Ale, porque senão ele não dorme hoje. Pessoal, é o seguinte, uma dica rápida aí, cultural. Eu estou assistindo na Max, que é a antiga HBO, mas eu acho que tem no Prime Video também. É uma série chamada The Jinx. É um nome complicadinho. Isso, essa aí. Obrigado, Matheus. JINX. Pessoal, eu não quero dar spoiler, mas é impossível parar de ver. Esse cara aí é um milionário chamado Robert Dust. É uma história verídica, é um documentário, e eu não quero dar spoiler para vocês, mas é uma história assim que você começa a ver, você não consegue parar de ver. Assim, eu gostaria, assim, acredita em mim, dá uma chance para a série. Bota lá, começa a ver The Jinx, e eu já vou avisando, se você assistir o primeiro episódio, você não vai conseguir parar. É incrível. A história desse sujeito, estou falando aqui alguém que já escreveu o roteiro e tal, é um roteiro que na ficção ninguém ia aceitar. Se eu escrevo a história do Robert Dust e apresento num estúdio como um roteiro de filme, todo mundo, isso é impossível, ninguém vai acreditar. Tem certas coisas que só na vida real, né? Até o Bernard Shaw ele tem uma frase que ele diz: a diferença da ficção para a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. E essa história é tão louca, que você só acredita porque é verdade, porque as pessoas envolvidas estão filmadas, elas dão depoimento, a série é muito bem documentada, a investigação está de parabéns, os caras conseguiram realmente muito material, então eu me despeço de vocês dizendo assim, por favor, acreditem, The Jinx é uma série que você vai adorar sem erro. Sem erro. É maravilhosa. Tchau, pessoal. Ale. Tchau, Wilson. Até segunda. Obrigado, Ale. Se cuida e vai dormir um pouquinho, cara. Você está precisando. É isso aí. Valeu, meu amigo. Abraço, querido. Abraço. Deixa eu trazer o nosso Zé Inácio, nosso homem da cultura, o homem do nosso café, o nosso barista. Doutor. Tudo de ordem. De antemão, já te peço desculpas aqui pelo atraso aqui. Pouquinho, eu acabei me alongando um pouco mais, mas enfim, por causa do debate de ontem, de fato, tomou boa parte da nossa pauta. Meu querido, tua dica para o final de semana para nossa audiência qualificadíssima. Muito obrigado. Primeiro, boa tarde, Wilson. Adorei o debate, fiquei acompanhando aqui nos bastidores sobre o debate ontem. Também assisti, fiquei igual vocês, condoído com a situação. Mas, já que estamos falando sobre envelhecimento, pessoas que, infelizmente, já não estão no seu auge e, às vezes, não se apercebem, nesse caso é parecido e, ao mesmo tempo, não é. É uma série chamada The Field, a disputa, a briga. Aí está. Ela está no Disney Plus, que agora era o Star Plus, que foi agregado no Disney Plus. Antes, o Star Plus era o streaming adulto da Disney. E aí tinha o streaming normal da Disney, que todo mundo conhece, e tinha esses dois. Agora é tudo num só. Então está no Disney Plus, esse seriado, que conta a história real de duas grandes atrizes americanas do passado, a Bette Davis e a Joan Crawford. Elas eram divas no cinema dos anos 40, até nos anos 30 e 40. Só que nos Estados Unidos, mais do que nunca naquela época, envelhecer era praticamente um decreto de fim de carreira. Tanto que tiveram atrizes que se aposentaram quando fizeram 35, porque sabiam que lá para frente não iam mais pegar papéis bons. 35, hein? E aí o que aconteceu? Elas caíram no ostracismo, continuavam grandes atrizes, ganharam Oscar nos anos 40, mas elas foram sendo esquecidas, foram sendo deixadas para trás, foram sendo substituídas, e elas eram grandes rivais. Uma meio que detestava a outra. Uma tinha muita competitividade contra a outra. E aí, em 1962, a Joan Crawford recebe um livro
vai atrás de comprar livros que possam virar roteiro para filme com ela, já que ninguém mais manda roteiro para ela. Ela vê um filme, um livro, e desse livro ela fala, puxa, isso aqui sai um filme. E levou num diretor que era amigo dela, e ele falou, puxa, tá, mas e quem vai fazer o outro lado? Aí ela pensou na hora na grande rival dela, que era a Bette Davis. E então nasceu esse grande filme, que era a reunião das grandes rivais dos anos 40, agora num filme dos anos 60. É mais ou menos como se, guardadas as enormes proporções, se juntássemos o Schwarzenegger e o Stallone num filme, mas aquele Schwarzenegger e Stallone rivais um dos outros dos anos 80 e 90, não hoje, que já são amigos. Enfim, juntaram as duas nesse filme, a coisa estava indo sempre uma pisando no calo da outra, aquelas indiretas, aquelas trocas de farpas, mas as coisas começaram a se encaixar, até que o diretor do estúdio, que era Warner Brothers, era um dos irmãos Warner Brothers, teve a ideia de falar para o diretor, não, você tem que fazer com que elas briguem, porque se elas brigarem, vai dar mais mídia. E aí foi feita uma campanha, digamos assim, de bastidores, de fofoca, de vazar para a imprensa que uma teria dito coisa da outra, para que elas brigassem e, com isso, ficassem na mídia por mais tempo. E deu certo. Elas realmente, qualquer chance de concordância, qualquer chance de amizade, ou mesmo de um armistício, foi para o vinagre. Elas brigaram, continuaram brigando o filme inteiro, continuaram brigando a vida inteira. E tudo isso por quê? Porque interessava muito mais para a sociedade ver mulher brigando do que mulher amiga. Vendia muito mais, sobretudo porque a indústria do cinema americano ainda é um pouco, mas era muito mais dominada por homens. E os homens que mandam, os homens definiam o que cabia como papel para uma mulher. E cabia mulheres, quando eles envelheciam, ficarem doidas. Então, elas só faziam papel de gente doida, gente maluca, gente que corria atrás de um homem com machado, enfim, eram esses os papéis que cabiam a ela. E eram esses os papéis que as duas fizeram. Eram duas irmãs, inclusive o filme existe, esse filme das duas juntas, se chama O que Terá Acontecido com Baby Jane. É um filme muito bom. Esse está, se não me falha a memória, no Max Prime, tem no streaming disponível para você ver a união das duas. E é um filme interessante, muito bom. Foi o último brilho da carreira das duas. Infelizmente, depois disso, elas nunca mais pegaram papéis bons, foram meio esquecidas. A Joan Crawford morreu com depressão e ela tinha problemas de alcoolismo, ela também tinha problemas mentais que só foram descobertos muito depois, achavam que era tudo alcoolismo, não era. E essa série, se não me falha a memória, em 11 ou 10 capítulos, eu assisti inteira, é muito boa, muito pungente, e tem grandes atrizes fazendo o papel das duas. Quem faz a Bette Davis é Susan Sarandon, e quem faz a Joan Crawford é a Jessica Lange. Jessica Lange, que surgiu no cinema, sendo aquela moça que o King Kong segura em 1970 e pouco. Enfim, grandes atrizes, grandes séries que vocês podem assistir. Já tem até uma segunda temporada, que eu falo mais para frente, quando eu assisti, não vou falar do que eu não vi. Então, a primeira temporada está no Disney Plus, se chama The Feud, a briga, a disputa, que conta a história real de duas divas do cinema dos anos 40, que já em decadência topam fazer um filme juntas e só saem encrenca nos anos 60, Bette Davis e Joan Crawford. Vale aqui a dica. Lembrando, agora só para fazer aquele arremate, que o Café Antagonista já está disponível. Você, assim que terminar o meio-dia em Brasília, assista o Café Antagonista, o programa que eu toda quinta-feira, 1h30 da tarde. Inclusive, lá tem outras dicas de cinema, tem outras dicas de streaming, tem curiosidades, 40 anos de Karate Kid, várias curiosidades sobre Karate Kid que você nem imagina, que já faz 40 anos de idade. Enfim, tem até um bafão sobre o ator, não vou nem dizer o nome, sobre um ator da Globo que estaria processando colegas que teriam dito que justamente ele tem o quê? Bafo horrível. Então, rapaz, aproveitando aqui o spoiler aqui que você deu sobre o café, você deu uma dica ontem no café, e eu aqui no ar, eu não vou te perdoar no ar, porque acho que você podia ter guardado para o meio-dia, sua pessoa, seu
como a gente fala no Maranhão, seu bonito de corpo. Porque é o seguinte, aí vem a dica do final de semana, né? Divertidamente, se você... Para você. Divertidamente 2, inclusive. Um filme gostoso, né? Em que as emoções se deparam com outras emoções, né? Se você é pai, aproveite, leve a sua criança para assistir. E se você realmente não é pai, mas, enfim, vale a ida ao cinema, porque é um filme que ele reflete, lógico, a personalidade humana, né? Reflete. É um filme que ele tem sua complexidade, apesar de ser um filme infantil, né? Assim, aí tá batendo todos os recordes de bilheteria. E essa semana, o Divertidamente 2, inclusive, ele entrou na pauta do nosso noticiário, naquele meme, né, feito pelo Banco Central, fazendo referência Divertidamente, que criou aquela treta enorme com a presidência da República, né, querido? Só uma curiosidade, quer dizer, algumas curiosidades sobre o Divertidamente 2. Esse filme foi sabotado nos Estados Unidos porque a Pixar que fez, né, que é o estúdio que fez, é da Disney. E a Disney teria uma agenda um pouco woke, que é aquela agenda super inclusiva, de falar de todas as minorias, de colocar todo mundo com representação, e algumas pessoas nos Estados Unidos não gostam disso, e aí meio que sabotaram. Só que essa sabotagem não deu certo. Foi a segunda maior bilheteria da história da Pixar, do estúdio Pixar. Então, foi realmente estrondoso o sucesso, e esses sentimentos novos que entram no Divertidamente 2, tá tédio, tá saudosismo, tá ansiedade, que são os sentimentos da personagem principal que agora entra na adolescência. Então, a adolescência, como a gente sabe, quem já conviveu com adolescente, ou foi, né, no caso de todo mundo, sabe que a gente tem uns sentimentos novos não tão agradáveis que a gente ainda vai ter que aprender a lidar, e é disso que fala o filme. E como todo bom filme da Pixar, é um filme para crianças, mas que os adultos assistem e se divertem também, e muito. Eu, por exemplo, adoro Toy Story. É feito para crianças? Pode até ser. Eu adoro Toy Story, os 4. Então, é um filme que vale para toda a família e também está lá no Café Antagonista, programa que você assiste logo depois que terminar esse Made in Brasil. Você já entra aqui na playlist do Café Antagonista. Toda quinta, à 1h30. Exatamente. Então, Zé Inácio, muito obrigado pela tua atenção mais uma vez. Fica com Deus. Até semana que vem. Se cuide e vai descansar um pouco, né? Porque tem corrida no final de semana, não tem GP da Áustria, então vai... Tem GP da Áustria. Aliás, amanhã tem corrida sprint, pole position do Verstappen, e em segundo lugar e terceiro as McLaren. Parece que elas estão bem mesmo. Enfim, temos Grande Prêmio da Áustria esse fim de semana, corrida pequena no sábado e corrida principal no domingo, naquele horário habitual das 10 da manhã de domingo.